Bom dia, Fundação Casa, bom dia, sexto ano. A nossa aula hoje é de História. Habilidades da BNCC e do Currículo Paulista. O tema: Revisão das grandes civilizações. Objeto do conhecimento: identificar os legados dos povos Mesopotâmia e do Mediterrâneo. Império Persa e o Império Alexandrino. O que fazer? Faça uma primeira leitura do texto que está ali embaixo. Leia o mesmo texto novamente e agora grife as palavras que você não conhece. Procure no dicionário e anote o significado mais adequado das palavras que grifou. Releia o texto só mais uma vez e procure compreender e interpretar o texto para responder às questões. Questão disparadora. Você já ouviu falar de Alexandre o Grande? E aonde você ouviu falar? Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, nasceu em 356 a.C., na Macedônia, ao norte da Grécia. Foi príncipe e rei da Macedônia. Conquistou um dos maiores impérios do mundo, com o território compreendido da Macedônia até a Índia. Biografia de Alexandre o Grande. Alexandre era filho de Filipe II, rei da Macedônia. Ele lhe ensinou a arte da guerra. Sua mãe era uma devota seguidora dos deuses Baco e dizia ao filho que seu verdadeiro pai era Zeus. Na época, a Macedônia era um território periférico da Magna Grécia, e Alexandre foi um aluno do filósofo Aristóteles, assimilando valores da cultura grega. Quando o rei Filipe II foi assassinado em 336 a.C., Alexandre se tornou-se rei dos macedônios e assumiu os postos de chefe da Liga de Corinto, união das várias cidades-estados gregas, e de comandante do exército macedônio. Em seguida, partiu para a expansão territorial do seu reino, tomando a Ásia Menor, a Pérsia e chegando até as margens do rio Indo, na Índia. Enquanto submetia os reinos, fundava cidades como o nome de Alexandria, que se tornaram centro da difusão da cultura grega no Oriente. A mais famosa delas, no Egito, abrigou a mais importante biblioteca da antiguidade. Casou-se 3 vezes a fim de reforçar as alianças com os reinos do Império Persa. Embora tenha tido 2 filhos, ambos foram assassinados, ainda criança, por rivais de Alexandre. Seu vasto império durou 12 anos e terminou com sua morte, ocorrida em 323 a.C. Apesar disso, o Império de Alexandre uniu o mundo ocidental e o oriental e espalhou os valores gregos de virtude e beleza no território asiático. O Império de Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, assumiu o reino da Macedônia após a morte do pai. Uma vez consolidado o poder diante da poderosa Atenas, marchou para conquistar o Oriente, esta região como passagem obrigatória entre o Ocidente e o Oriente. Sempre foi cobiçada pelos gregos. Ali se encontrava o Império Persa, que consistia em um obstáculo para a expansão dos helenos. No ano de 334 a.C., Alexandre atravessou o Helesponto, faixa de mar entre Grécia Europeia e a Grécia Asiática, e apossou-se da Ásia Menor. Em seguida, venceu o exército persa, comandado pelo próprio rei Dário III. Dirigiu-se para a Fenícia, onde tomou o porto de Tiro, marchou para o Egito, que era dominado também pelos persas, e ali se fez coroar faraó. Diante do poder de Alexandre Magno, Dário III propôs um acordo de paz, porém este foi recusado. Em 331 a.C., os persas foram vencidos definitivamente. Como imperador, Alexandre avançou para as principais cidades persas, como Babilônia, Susa e Persépolis. O exército de Alexandre conseguiu e chegou à Índia, onde percorreu a região do rio Indo. Ao tentar se dirigir para o rio Gange, sofreu sua primeira e única derrota, a recusa de seu exército de continuar. Cansados dos 8 anos de luta, seus guerreiros queriam voltar para casa. Estou enviando para vocês 2 perguntas. Elas se encontram no texto e a próxima frase é a sua resposta. Qualquer dúvida, entrega para a dona Alessandra, que ela passará para mim. E até a próxima aula.